Senhor amoroso, eu rogo a ti, como tu eras servo, faça servo de mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32. Assim diz a palavra do Senhor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Pense bem, viva melhor. Pense na ordem que Deus deu como uma ferramenta de proteção do seu coração e da sua mente. Ser bondoso, compassivo e perdoar é proteger a si mesmo e viver uma vida livre. Quando Paulo diz sejam, o verbo grego, ele está no imperativo. Isso significa que é uma ordem. O verbo é ginomai e significa tornar-se, vir à existência, começar a ser. Estando no imperativo, a forma verbal está no presente do imperativo médio ou passivo. Isso revela, essa forma verbal, revela que alguém recebe uma ação e pode tornar-se algo que nunca foi, mas deve continuar sendo, já que foi alcançado por aquela ação. Esse verbo aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento e só para efeito de exemplo, em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos que discutiam sobre quem era o maior entre eles, onde está escrito em Mateus 20, 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se ginomai, grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ou seja, se você quer tornar-se algo bom, mas que você nunca foi, é necessário mudar a sua mentalidade enquanto serve a Deus. Você precisa tornar-se algo que você nunca foi, para entender quem você realmente é. Então, Paulo vai dizer: sejam bondosos em primeiro lugar. A primeira palavra é super interessante, essa daqui, bondosos. Sabe por quê? Porque a palavra grega é Christos. E se você já ouviu a palavra Christos, é muito parecida. A palavra bondoso é Christos e a palavra ungido, escolhido, é Christos. Pois ser bondoso é ser amável, gentil, agradável, é ser como Cristo. Christos, quando nós agimos desta maneira, nós estamos agindo como Cristo. Se você for um Christos ou Christos, certamente será como Christos. O que é Christos? Ungido, escolhido de Deus. Então, ser bondoso precisa estar com a boa companhia da compaixão. A palavra grega usada para compassivo é uma palavra bem difícil de falar. É eusplankinos. Eusplankinos. Um pouco difícil de falar essa palavra. Mas significa compassivo ou de bom coração.
não é? Podemos dizer de boa procedência, não é? Enfim, a ideia é um sentimento forte que vem do mais profundo do ser, das entranhas. A palavra aparece apenas 2 vezes dessa maneira que aparece aqui. A outra está em 1 Pedro 3,8, onde está escrito: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. É assim que a palavra é traduzida aqui. Humildes. Então, essa palavra, ela é intensa, porque ela olha lá no profundo do ser, onde você tem aquele encontro consigo mesmo e sabe quem você realmente é. A palavra é composta por 2 palavras gregas. A primeira, eu, esse eu significa agir bem, é uma preposição, né? Agir bem. E também essa palavra ela é usada como advérbio, que enfatiza a ação do verbo splanknon. Splanknon, que significa entranhas, intestinos, lugar de onde vêm as emoções mais fortes e profundas, como amor e ódio. E isso significa que nós temos escolha de como agir ou reagir ao mal que nos causam ou ao pecado que nos assedia. Se nós desenvolvemos essa capacidade de olhar para o nosso ser mais profundo, lá nós nos encontramos com quem realmente somos. E a partir daí, podemos agir bem ou agir mal, dependendo da escolha que faremos. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 78, lemos que, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, esse momento aqui, esse trecho, ele vai falar de João Batista, por ocasião do seu nascimento, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos livrará o sol nascente nas alturas. Uma metáfora aqui para falar de Jesus. Esse verso que fala de João Batista como profeta do Altíssimo, que veio preparar o caminho para o Senhor, graças à sua entranhável misericórdia. Ou seja, Deus tirou do mais profundo do seu ser algo para nos oferecer, a sua bondade, a sua misericórdia. Ou seja, Deus, ele, no profundo do seu ser, lá no profundo do divino, ele agiu em favor da humanidade, da qual eu e você fazemos parte, porém, ele deseja que eu e você façamos parte do seu povo, que caminha com ele, e o mesmo sentimento que ele tem por mim, eu preciso ter em relação às pessoas. Bondade e compaixão. Ser compassivo conduz a oferecer ao outro aquilo que recebeu de Deus, ou seja, o seu perdão. A palavra perdão é a palavra grega charizomai, que aparece 2 vezes dessa maneira nesse trecho. Traz a ideia de fazer algo por alguém com o conhecimento prévio de que o outro não merece. Por quê? Porque fez algum tipo de mal a mim. Mas antes de eu fazer mal, alguém fazer mal a mim, eu já fiz mal a Deus. Por quê? Porque ele morreu por causa do meu pecado.
Ele justo, eu injusto. Por isso, o perdão é oferecido livremente, graciosamente, a quem compreende, e quem compreende sabe que, ao perdoar alguém, está restaurando esse alguém para outro, para Deus. Assim como eu fui restaurado, eu também tenho essa responsabilidade, por meio do perdão, restaurar pessoas a Deus, especialmente aquelas que me causam dor e prejuízo, porque sabe que ela está em perigo, como um dia aquele que doou o perdão a mim me resgatou. Então, nós temos essa responsabilidade de sermos bondosos, compassivos e perdoar uns aos outros. Sejamos então aquilo que Deus nos criou para ser. Vamos ser bondosos, atenciosos, compassivos, perdoando uns aos outros, tendo como modelo o perdão de Cristo em nossa vida. Perdoar é doar o máximo de si, sem esperar nada em troca. Só quem tem noção clara em sua mente do quanto foi perdoado, tem razão para perdoar e dar o máximo de si a favor de quem não merece. Do contrário, estará sempre se colocando como vítima das situações que lhe são oferecidas para revelar que é um verdadeiro discípulo de Jesus, bondoso, compassivo e perdoador. Paulo ressalta na carta aos Romanos, em capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por isso, o perdão uns aos outros tem como padrão, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Esse é o padrão. Nós fazemos pelo outro o que Cristo fez por nós. E assim somos, ou nos tornamos, verdadeiros discípulos de Jesus. Se alguém precisa de mais motivos, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O perdão recebido de Deus, através de Cristo, foi uma ação realizada no passado, pois ele nos perdoou, mas que continua sendo realizada no presente, de forma contínua, já que todos nós precisamos do perdão de Cristo todos os dias. Por isso, o grande motivo que temos para perdoar alguém que nos ofendeu, que nos maltratou, é o perdão que recebemos de Cristo todos os dias. À medida que praticamos o perdão, exercemos Christos, lembra? Bondade. E ficamos parecidos com Christos, ungido, e evidenciamos que somos de fato o ungido, o escolhido de Deus, para fazer diferença nesse mundo. Pense bem, viva melhor, pense na ordem que Deus deu como uma ferramenta de proteção do seu coração e da sua mente. Ser bondoso, compassivo e perdoar é proteger a si mesmo e dar a si mesmo
a oportunidade de viver uma vida mais leve e livre. Que Deus te abençoe e te guarde. Seguir teu exemplo é meu querer, como tu eras servo, também